Olá, amigos do canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Estamos aqui na abertura do pregão do dia 10 de março de 2025. O índice abre com um gap de baixa de cerca de 600 pontos e entra em lateralização neste primeiro momento. São apenas 9 horas e 5 minutos, então nós precisamos aguardar mais uns 10 minutinhos para o índice dizer a que realmente veio, para que nós consigamos entender qual vai ser o padrão de comportamento da evolução dos preços, para que nós possamos pensar aí em fazer alguma operação, tá certo? Enquanto isso, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e volto já já para fazer as próximas análises. Bom, então, depois do gap de baixa, houve um período aqui de lateralização. O preço alcançou essa média branca aqui e teve força suficiente para romper aqui o preço de abertura e o pivô de baixa anterior. E ele começou a descer. A gente está vendo aqui uma inclinação significativa da nuvem, da média branca e da média lilás, tá? E o preço descendo. Então, agora, para que a gente possa pensar em fazer uma operação, a gente precisa aguardar aí um retorno do preço à nuvem, gerar um sinal vendedor como esse aqui, um box amarelo, um box vermelho e, de preferência, um box de confirmação, para que nós tenhamos aqui uma continuidade de comportamento baixista, tá bom? O risco da operação vendedora, quando o preço voltar à nuvem, se é que ele vai voltar à nuvem agora, é que a média branca ela ainda está na região de abertura. Então, nós precisaremos ver se essa média branca vai ter continuidade abaixo da linha de abertura ou se ela vai estacionar junto da linha de abertura. E isso pode ser um fator decisivo para que a gente suspenda uma operação vendedora. Como fechou agora mais um box para baixo, a média veio aqui com uma indicação ainda de que é possível que esse preço volte a trabalhar para baixo. Vamos ver aí. Ibovespa futuro cai em temores sobre as tarifas dos Estados Unidos e possível recessão no radar. Fechou para baixo, sem encostar na nuvem. Aqui no IFR, a gente tem uma situação interessante onde ele fez aqui um fundo junto com um limite aqui que eu gosto de utilizar, tá? Que seria o 15 no caso, né? Aliás, o 25 no caso. Voltou a fazer aqui um recuo que foi nesse box aqui e desceu mais um e está buscando aqui uma divergência de IFR. Isso pode fazer com que o preço gere aqui uma figura no IFR de um W torto. E ele fechando para cima aqui, ele vai estar junto com essa nuvem aqui. E aí pode ser que o preço venha para romper essa nuvem, tá? E venha trabalhar para cima, fazendo com que a figura do W torto aconteça, mas a gente está vendo desde o momento inicial que existe uma resistência muito forte para que o preço consiga evoluir, né? Ele tenta uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Quando chegou na média de 50 aqui, ele recebeu essa pancada aqui para baixo e a média de 50 está passando
aqui a linha de abertura. Então, a gente tem uma força vendedora maior do que uma força compradora. Se esse box fecha para baixo, ele chega num alvo interessante aqui para nós e nós vamos fazer essa operação. Segundo alvo alcançado, Alt B, para tirar o risco da operação. E a gente também pode trabalhar com o trailing stop. Geralmente, quando a gente dá Alt B, o preço volta e acaba saindo no Alt B. Então, você pode zerar a qualquer momento aí a operação, tá? E garantir aí um pequeno resultado, tá? Como ele está com o preço bem descendente, aí as médias estão bem descendentes, eu prefiro deixar ainda aqui sem fazer o trailing stop aqui, que ele pode ter alguma oscilação, mas o alvo está muito pertinho e provavelmente vai dar o alvo, tá? Boa, pronto. Agora o preço ele chega numa região muito importante, que é essa linha azul. Essa linha azul aqui embaixo e aqui em cima, elas representam o limite de volatilidade média do preço, ou seja, nos últimos 30 dias, a partir da abertura, o preço ele pode ser negociado até essa linha azul aqui embaixo ou até essa linha azul aqui em cima, tá? E aqui ele vai encontrar um suporte importante e esse suporte ele está bem próximo de um price guide aqui, tá? Então, esse é um ponto interessante para que o índice faça uma correção do preço, tá bom? Como uma operação já foi feita aqui, eu me resguardo e não tenho intenção de operar no mesmo lugar. Eu quero que o preço se desloque dessa região para que eu possa fazer uma outra operação, tá bom? Então, eu vou pausar a operação novamente para que você possa acompanhar uma segunda operação, tá bom? Então vamos. Muito bem, nesse momento aqui, nós estamos vendo o preço tendo dificuldades de ultrapassar dessa linha do limite de volatilidade, como eu estava falando para vocês, mas toda a configuração do setup mostra que existe uma chance maior do preço continuar descendo, tá? E aí a gente vai ter um próximo momento de enrosco do preço nessa região aqui ou nessas regiões anteriores aqui, tá? Para que vocês saibam, o gráfico ele pode ser dividido em algumas áreas que são de extrema importância para que o trader possa operar com mais segurança. Entre essas linhas azuis que nós estamos vendo aqui, é o que nós chamamos de trap zone. É onde o preço não tem um comportamento muito previsível, tá? Não que isso aconteça em outras áreas do gráfico,
mas aqui a gente entende que são situações de um risco maior, tá? As operações que eu fiz aqui, elas foram feitas por conta da leitura das médias móveis que estão até o momento descendentes, tá? Agora, entre a região do suporte principal, que é essa linha lilás aqui, e essa linha azul, que é a linha de limite de volatilidade, é uma área, é uma região onde o preço ele tende a fazer movimentos corretivos, certo? Então, quando as pessoas acabam insistindo, as pessoas não, né? Quando o preço ele acaba rompendo esse último pivô, o que acontece? Muita gente entende que o preço vai continuar descendo e começam a aumentar os números dos seus contratos na aba Times em Trades em vendas. E isso faz com que eles coloquem os stops acima dessa nuvem aqui, e geralmente até essa média branca. E aí a robozada institucional, né, sabendo que aqui é um limite de volatilidade média do preço, provavelmente vem buscar o stop dos CPFs que venderam nesse box aqui. Então, a gente só pode considerar realmente uma venda quando a nuvem ultrapassa essa região do price guide e do limite de volatilidade. O preço retorna à nuvem quando estiver abaixo da linha de volatilidade para que ele possa ter continuidade. Então, nesse momento, fazer compras ou fazer vendas aqui é um resultado bastante imprevisível e de maior risco da operação. Tá bom? Então, por enquanto, a gente precisa apenas aguardar. Vou pausar mais uma vez para o vídeo não ficar muito longo, tá? É muito importante que a gente também esteja ciente dos aspectos macroeconômicos para que a gente possa ver a maior probabilidade do preço subir ou descer. Então, a gente está vendo que a moeda norte-americana ela está se desvalorizando a 0,15%, que é uma desvalorização muito pequenininha, né? Uma negociação muito tranquila de se entender como uma negociação, uma flutuação normal. Enquanto o real está a 0,16, tá? Acima do dólar. Nós vemos aqui as bolsas norte-americanas todas em alta. Xangai e Hansen fechou em uma baixa significativa. A gente tem aqui uma mistura das techs, né? Sugerindo ainda um mercado lateral. O minério de ferro a 0,71 de baixa e o petróleo WTI a 0,78 e o Brent, que nos interessa mais, a 0,65. Tá? Então, se a gente for ver as forças do minério de ferro e do Brent influenciando o índice brasileiro, a gente pensa numa lateralização ainda também. Em relação a notícias, a gente vai ter aqui, agora são 9h40, não temos aqui nenhuma notícia relevante no dia de hoje, com três cabecinhas de touro, tá? A gente vê aqui os papéis do índice brasileiro mais positivos e do mercado norte-americano mais negativo. Nós temos aqui a taxa de juros brasileira, os juros futuros mais para o negativo, tá? O VIX brasileiro numa faixa de negociação normal e o VIX norte-americano a mais 6,68, indicando aí uma queda realmente como é o que está acontecendo no mercado norte-americano, tá? Por enquanto aqui no mercado nacional a gente tem um momento aí de lateralização. Olhando para o IFR aqui, nós temos aqui uma onda 1 de Elliott, 2, 3, 4, 5. Movimento A, B
e estamos vindo aqui para o fechamento do próximo box para baixo, o C. A partir daqui, a gente pode entender uma probabilidade maior do mercado começar a cair. No entanto, a nuvem ela ainda não passou o limite de volatilidade média do preço. Então, sim, existe uma tentação muito grande de vender o papel aqui ainda, mas aqui o índice ele está numa área, chegando, explorando uma área de sobrevenda, tá? E é uma área que desde que o preço ele chega aqui, ele é jogado para cima. Então, a gente, se pensar em configurações de Elliott aqui, a gente vai ter um momento vendedor, sim, tá? E pode ser que ele, se fechar esse box para baixo, comece a evoluir com mais velocidade em direção a esse ponto aqui. No entanto, existe um conflito aí da operação, tá? Porque ele pode explorar, ele pode entrar nessa área entre a linha amarela e a linha verde e voltar a sofrer aí uma alta. Caso isso aconteça, a gente vai estar vendo aqui uma formação da figura de um W torto. E aí, quando o CW torto acontece e dá um sinal comprador nessa região aqui, a gente pode fazer uma operação com um alvo até essa linha amarela aqui, tá certo? Se o mercado, lá no contexto macroeconômico, estivesse mostrando para a gente uma situação vendedora mais favorável, aqui eu me sentiria mais encorajado a fazer a venda, mas não é o que o contexto estava dizendo. Então, por enquanto, a gente não faz nada e aguarda ver alguma mudança nesse sentido. Aqui, no caso, juros futuros mais baixos quer dizer que o mercado está mais atrativo para a compra do que para a venda, tá? O VIX brasileiro está em parâmetros normais e o VIX norte-americano em parâmetros mais prejudiciais, mas mais relevantes para o mercado americano do que para o mercado brasileiro, tá? O minério de ferro e o Brent estão fazendo uma força oposta um com o outro, que faz com que o índice fique lateral, e a gente acaba de ter uma atualização aqui, onde o EWZ, que é o índice brasileiro no mercado norte-americano, está sendo negociado em baixa de 0,34, a Vale a menos 0,09, a Petrobras em menos 0,02 e o Itaú a menos 0,002. Ou seja, eles estão muito próximos do zero, o que ainda alimenta a ideia do mercado lateral, tá certo? Então, uma operação de venda aqui em uma área de correção torna-se mais arriscado o trade de venda, tá certo? Mais uma vez, voltando a falar, o ideal é esperar essa nuvem ultrapassar o limite de volatilidade. Para isso, o preço vai ter que cair mais. Depois, o preço vai ter que voltar à nuvem e gerar um sinal vendedor na nuvem, para que ele possa chegar até aqui. E não é o que o contexto macroeconômico está apontando nesse momento. Mais uma vez aqui, ó, quando houve o rompimento desse fundo duplo aqui, com esse box do Renko aqui, mais uma vez o número de contratos vendedores aumentou e o stop ficou mais atrativo aqui em cima, tá? Então, é possível que nós vejamos a formação do W torto e quando o preço romper essa região aqui, aí sim a gente vai ter uma probabilidade do preço buscar vir, vir até aqui a parte da sobrecompra. Vamos aguardar. Bem, o preço está descendo bem devagarzinho, mas está descendo, e a nuvem está conseguindo chegar num ponto aqui de ultrapassar o limite de volatilidade. A primeira média já passou, mas a segunda média ainda não, tá? E estamos aqui
na região de sobrevenda, aguardando o comportamento do preço nessa região aqui, tá? Então, ainda existe o espaço para o fechamento de um box para baixo, para chegar nessa linha verde, para que ele possa fazer o retorno à nuvem, que agora chegou no ponto, a última média chegou aqui junto com o limite de volatilidade, fechou mais um quadradinho, um box para baixo, e a nuvem finalmente ultrapassou o limite de volatilidade. A partir de agora, a gente vai aguardar um sinal vendedor, tá? Que se dá através desse box amarelo aqui e desse box vermelho aqui, para que o alvo possa chegar aqui nessa região. Caso o preço ele venha para romper a nuvem aqui para cima, aí a gente pode ter uma situação de real de retorno do preço a essa faixa média por aqui, tá? Volume, com apenas esse box, nós tivemos essa subida impressionante aqui do IFR. Então, apesar do Renko ele ter o mesmo tamanho, o volume financeiro faz com que o tamanho de uma perna no IFR seja completamente diferente dos anteriores, tá? Então, a gente tem aqui uma situação de volume comprador mais amplo do que foram os volumes vendedores anteriores. Então, agora, pode ser que esse box ele feche novamente para baixo, e aí as pessoas vão querer vender mais ainda, só que ele vai encostar nessa linha amarela do IFR e pode voltar a vir a explorar essa parte superior. Então, como essa aqui é uma região de correção do preço, a gente precisa ficar com os dois pés atrás com relação à continuidade vendedora, tá? Vamos ver o que vai acontecer com o fechamento desse box para baixo. Se ele vai ter uma continuidade mais rápida ou se ele vai receber outra pancada para cima com volume financeiro maior, o que vai confirmar uma defesa dos compradores. Marcelo, se fechar aí para baixo você não vende, dá vontade de vender sim, né? Mas a gente está aqui em uma região de sobrevenda, o que aumenta o tamanho o tamanho do risco da operação, né? É interessante a gente pensar em compra nessa situação que nós estamos vendo aqui, olha, como eu havia falado, em regiões que foram importantes no dia anterior, no caso, sexta-feira, e no suporte principal aqui. Então, eu ficaria atento, né, em relação a essas vendas por conta dessa região aqui anterior e por conta dessa região, sendo que, por definição, por conceito, a gente tem uma probabilidade muito grande do preço fazer um movimento corretivo quando alcançar essa linha aqui embaixo. E fazendo esse movimento corretivo junto com essa região anterior aqui, pode ser que ele venha, faça um movimento corretivo bem curto e depois ele venha para ter a continuidade de baixa. Então, olha lá.
a gente teve aqui um, um movimento, né, de defesa compradora bastante importante. Ele faz agora aqui o box amarelo, que é um alerta para um possível sinal vendedor, e a gente está vendo o preço explorar aqui a região central do IFR, gerando um sinal comprador, mas sem caminho livre à frente por conta do próprio limite de volatilidade que aqui representou um suporte, agora pode representar uma resistência, e do price guide aqui, que também representou um suporte, agora pode representar uma resistência, tá? Fechando esse box aqui para cima, é um box de confirmação de compra? Sim. No entanto, sem caminho livre à frente. Agora nós estamos vendo aqui um retorno vendedor, o IFR. Se esse box fechar para baixo, ele vai fechar aqui no 50 do IFR. E agora a gente vai ter aqui um momento de lateralização. São 10 horas da manhã e é hora da abertura do mercado à vista. Esse momento é um momento bastante interessante, porque junto com a abertura do mercado à vista, a gente tem um- uma avalanche de contratos sendo despejados no mercado, tanto na compra quanto na venda, e o preço ele vai buscar uma direção, tá? Por enquanto, nenhuma das três grandes empresas que influenciam diretamente a evolução dos preços no mini índice chegou, né? Então, a Petrobras, a Vale e o Itaú ainda não abriram, não mostraram a que vieram, e o preço ainda está aí numa fase de lateralização, tá? Então, vamos ter que aguardar ver a abertura dos papéis para ver como é que a gente vai se comportar, tá bom? Bom, para você que está assistindo esse vídeo no YouTube gravado, eu gostaria de falar para vocês que algumas mudanças na Liga de Mercado Financeiro Brasileira estão acontecendo e as salas ao vivo que nós costumávamos fazer para os membros, né, da equipe do Dr. Fabrício Chafransky, do canal Um Dentista na Bolsa, não estão mais acontecendo a partir desta segunda-feira, tá certo? Caso alguma sala ao vivo seja feita para eles lá do canal da Liga de Mercado, da Liga não, do canal Um Dentista na Bolsa, vão serão lives feitas pelo próprio Dr. Fabrício Chafransky, tá bom? E o trabalho do canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira está se reestruturando e nós estamos dispostos aqui a receber novas pessoas para fazer o trabalho da Liga acontecer. Então, se você trabalha com Smart Money Concept e gostaria de fazer parte aqui da nossa liga, e seja muito bem-vindo, escreva aqui no comentário, tá? Nos comentários que você tem interesse, ou me procura lá no direct do Instagram, é @Marcelo com dois L's, psicólogo, tá? Você que trabalha com dólar, que trabalha com Bitcoin, e está interessado em fazer uma parceria aqui na Liga e ter aí o seu dia de
sala ao vivo para poder orientar as pessoas, entre em contato comigo. E para você que está iniciando no day trade ou que está buscando uma orientação para performar melhor no day trade, também pode escrever aí um comentário para você saber como que você poderá participar da nova estrutura da Liga de Mercado Financeiro Brasileiro, tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem o link da Trade Arena, tá? Para que você possa colocar as suas operações em prática e trabalhar aspectos psicológicos que às vezes travam o desenvolvimento do trader, como o medo de entrar numa operação, a hesitação, né? O overtrading, ah, as regiões, fazer a leitura de contexto, ter uma ideia melhor sobre macroeconomia. Então, todas essas situações, elas serão discutidas aqui nas nossas lives, tá? Que vão acontecer de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 horas da manhã. E você é nosso convidado nesse mês de março aqui. A gente está fazendo esse trabalho de forma gratuita, tá? Para poder ajudar você a operar melhor, tá bom? Bem, aqui o que nós estamos vendo é uma figura do W torto no centro do IFR, tá? Ainda numa região em que o preço tem dificuldade de evoluir, mas ele está dando aqui um sinal, né, interessante de compra. No entanto, olha o que aconteceu com o preço quando ele encontrou essa mesma média que está encontrando agora, né? O preço ele acabou descendo bastante e pode ser que isso aconteça pela segunda vez aqui também. Eu particularmente acredito que esse preço vai subir um pouco mais, porque agora a gente está chegando em um momento aonde uma configuração dos setups começa a aparecer, que é o possível cruzamento dessa média branca com a nuvem. E se isso de fato se confirmar, a gente vai ver o preço voltar aqui para essa média de lilás ou até mesmo para a região de abertura. Mas até o momento nenhum dos papéis abriram. Então a gente ainda não pode se posicionar, apesar da vontade de fazer a operação ser muito grande, porque quando esses papéis forem abertos, aí o preço ele pode se deslocar com muita velocidade para um lado e para o outro, e aí a gente não pode colocar o nosso trabalho nas mãos do Unidunité, né, nas mãos da sorte. Então temos que aguardar. 10 horas e 7 minutos e nada dos papéis ainda. Então, conforme eu tinha falado, o W torto aqui aconteceu, o preço chegou aqui nessa região da linha amarela, foi até a linha vermelha, e agora ele está tentando aqui um respiro. Ah, então, se não fosse aí pela questão do horário da abertura dos papéis, a operação estaria sendo bem sucedida. E os mercados e os papéis abrem em baixa. E aí, Dani, Como é que você tá? tudo jóia, tudo bem? Tá Só gravando no vi. YouTube, viu? Tá bom, tá no YouTube, beleza. E aí, como é que foi a sua manhã?
Ah, foi boa, cara. Eu deixei dinheiro na mesa, cara. Tô até irritado um pouco, porque a C6 entrou com mais de 3 mil lotes e me tirou ali. Era pra eu sair lá na máxima do dólar. Aí saí um pouquinho antes, mas peguei uma boa operação ali, viu? Tá? Melhor um pouquinho no bolso do que fora dele, né? É que ela deu uma boletada do nada, cara. E aí pegou meu stop gain e depois o mercado foi. O BS comprou tudo. Eu comprei ali no fechamento, entendeu? Aham. E aí ia levar o trade só até a máxima e depois ia realizar. E agora eu tô esperando aí ver se dá uma compra, né, cara? Vai ficar gravado isso aí lá no YouTube, ô Marcelo? Tá gravando. Ah, tá bom. Só pra eu saber. E aí vai fazer uma coisa aí no índice? Cara, eu tava esperando lá no ponto de suporte principal. Não fiz a compra aí, porque tava tudo derretendo aí, né? Cara, eu com a operação linda em Vale do Rio Doce aqui. Deixa eu até acompanhar aqui, cara. Não vou deixar esse lucro voltar, não. Tô com 4%, mano. Vai lá, vai lá. Depois você volta. Tá bom, falou. Bom, a gente viu aqui o cruzamento da média branca com a nuvem, tá? E isso é uma característica interessante para compra. Então, a gente está vendo o preço vir testar aqui novamente a região central do, do IFR, tá? Ele não chegou ainda, eu gostaria que ele viesse encostar realmente aqui para poder fazer um sinal comprador e aí depois ele voltar aqui para vir fazer um retorno nessa área sobrecomprada aqui. A questão é que os papéis eles abriram em queda, tá? Então pensar numa compra com os papéis em queda e vendo que o preço encontrou nessa média de 87, que é uma média muito forte, uma resistência, faz a gente pensar duas vezes numa compra, tá? Então pode ser que o preço ele fique oscilando um pouquinho aqui entre médias, essa média branca e essa média lilás aqui. Ele fez dois boxes amarelos e agora ele teria que fazer um box, outro box amarelo grande, um verde e uma confirmação, ou seja, para romper esse pivô aqui para a gente poder pensar numa compra. Ele está vindo para brigar novamente aqui em uma região de suporte do diário muito forte e também conta com uma média de 400 aqui embaixo. Então, é difícil de a gente pensar aqui que o preço ele pode voltar a romper essa média de 400, tá? O momento inicial da abertura do mercado foi vendedor e a gente precisa verificar se esse momento ele vai permanecer sendo vendedor. Vamos dar uma olhada no contexto macroeconômico para a gente entender aqui como é que a coisa está acontecendo. A gente tem o DXY a 0,12 e o real a 0,12 em lados opostos. Então, indica uma lateralização. O EWZ a 0,38, a Vale a menos 0,9, Petro a menos 0,2. Essa informação já foi. O índice que estava positivo agora inverteu, agora ele está todo negativo. EWZ a 0,34 de baixa, Vale a 0,8 de baixa, Petro a 0,3 de baixa e Itaú a 0,2 de baixa, mercado lateral, tá? Juros futuros em baixa, VIX a mais 0,92, tá? Então a gente não tem grandes expectativas de evolução do preço para baixo, não. Ou seja, essa média branca aqui, ela está servindo realmente como suporte. Aqui no diário a gente está numa região de VWAP e também muito próximo uma média de 400. Então a gente
precisa aguardar um pouquinho mais para ver como que o preço vai evoluir a partir dessa região. Por enquanto, a gente está numa região de limite de volatilidade e ele respeitou essa região de limite de volatilidade aqui como uma região de suporte. Está tentando vencer, mas não está conseguindo, então vamos ver aí como que a força do mercado vai se apresentar para esse rompimento. Itaú, Vale, Itaú e Petro, aliás, estão tentando jogar o preço para baixo ali, viu? Eu vou pausar um pouquinho a gravação, porque o preço está em momento de lateralização. A gente precisa esperar o mercado evoluir para algum lado aqui para a gente poder pensar em fazer alguma coisa. Por enquanto, nada a fazer, tá, pessoal? Então, pessoal, o mercado, depois da descida inicial que teve, entrou em um momento de lateralização e está negociando acima e abaixo da média e não sai disso. Então, fazer operações aí aumenta em muito a probabilidade de stop, tá? Vejam aqui na região central do IFR como que o preço fica travado aqui. Então, apesar de a gente ver algumas evidências de que o preço pode descer mais um pouco, é uma situação de lateralização onde a robozada institucional pode fazer com que quando as pessoas vendam, ele vá buscar liquidez na região oposta e aí acaba com o seu dia, com o seu humor. Então, recomendação, não façam nada nessa região de preço que está agora. Vamos esperar aí ao longo do dia ver se o preço ele trabalha em uma outra região para a gente poder avaliar se vale a pena ou não fazer uma operação, tá? Resultado do dia, apenas uma operação, tá? Com R$ 70 aí de lucro, operação com 3 mini contratos na conta da Trade Arena, tá bom? E tem dia que o pouco pode significar muito, tá? Então é isso aí. Vou encerrar o vídeo e fiquem atentos para as próximas chamadas e anúncios aqui no canal da Liga de Mercado Financeiro, para que você possa participar aqui junto do nosso trabalho, tirar suas dúvidas, enfim, várias novidades que estão por vir. Acompanhe aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha aí com as pessoas que você achar interessante, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.